Gente, eu já estou há 22 anos casado, Deus me abençoou com uma mulher fantástica, extraordinária, mas eu quero dizer para você que hoje ela é muito melhor do que quando me conheceu e casou comigo, porque eu treinei ela. E eu quero que para entender essa declaração, você fique comigo nos próximos minutos e ouça o que eu tenho a dizer. Estou hoje na cidade de Nazaré, em Israel, cidade onde nosso Senhor Jesus foi criado, passando para trazer mais uma palavra ao seu coração. E o texto bíblico no qual quero basear a nossa conversa de hoje é Provérbios 27, 17, que diz: como ferro com ferro se afia, assim o homem ao seu amigo. A NVI, a nova versão internacional, optou pela seguinte tradução: assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. E a versão parafraseada da Bíblia, a Mensagem, optou por como o ferro afia o ferro, um amigo afia o outro. Esse texto bíblico nos fala a respeito do desafio dos relacionamentos. E é isso que nós queremos abordar. A palavra de Deus é um livro de relacionamentos. Você pega, por exemplo, os 10 mandamentos, os 4 primeiros deles falam a respeito do nosso relacionamento com Deus. Os outros 6 falam a respeito da forma de nos relacionarmos com os outros. Deus criou o homem como um ser social. Provérbios 18:1 declara: aquele que se isola insurge-se contra a verdadeira sabedoria e busca só o seu próprio desejo. Em outras palavras, aquele que se isola, além de ir contra a sabedoria de Deus, que criou o homem para o convívio social, significa que essa pessoa está interessada somente no seu próprio desejo. Porque conviver significa buscar não apenas aquilo que gostamos, não apenas aquilo que nos interessa, significa muitas vezes ter que abrir mão de algo que queremos, desejamos ou gostamos, para que o coletivo, o social, aquilo que é maior, possa ter uma melhor funcionalidade. E esse texto fala desse desafio, o desafio de uma pessoa lidando com a outra da mesma forma que um ferro afia o outro. Quando a Bíblia fala do ferro afiando o ferro, você pode imaginar uma cena onde existe o barulho de um ferro batendo no outro, onde existe o atrito provavelmente provocando faíscas, e a nossa primeira impressão é talvez imaginar que não seja algo tão bom. É quase como se um ferro estivesse machucando, ferindo, se opondo ao outro. Mas quando a palavra de Deus fala dessa figura, existe um aspecto que vai além daquele que normalmente só enxergamos, do atrito, do barulho ou da faísca. Nós precisamos pensar no propósito pelo qual o ferro era afiado. Por exemplo, o livro de Eclesiastes, falando do machado, diz: se estiver embotado o corte, deve-se pôr mais força. Está dizendo que na hora de rachar lenha, se a pessoa não tinha um machado com fio devidamente afiado, ela perderia tempo, ela gastaria mais energia, teria muito mais dificuldade. Por que se afiava o ferro? Normalmente a intenção era melhorar uma ferramenta. O machado para rachar lenhas, a foice para a hora da colheita, ou mesmo uma faca para uso doméstico. A verdade é que quando pensamos que o ferro devidamente afiado, ele se torna uma ferramenta melhor para cumprir o seu propósito, talvez a gente enxergue um aspecto bom no desafio dos relacionamentos. Os relacionamentos têm sido sempre, ao longo da existência do homem, desafiadores e continuarão sendo. Muitas vezes nós pensamos nos desafios, e um assunto que eu normalmente gosto de falar, pregar, ensinar, diz respeito ao casamento. E numa certa ocasião eu estava falando das diferenças de marido e mulher, de muitas vezes os choques, os conflitos, de você colocar dentro da mesma casa pessoas que têm personalidades diferentes, que têm uma criação diferente, e não bastasse essas diferenças todas, ainda unir nisso tudo o jeito de ser do homem e da mulher, que são também muito diferentes. E eu falava como essa combinação de diferenças pode, por um lado, se tornar uma química explosiva, ou pode, por outro, ser algo frutífero, do qual nós podemos tirar proveito. E uma pessoa reagiu e disse para mim: ah, pastor, o casamento é algo muito difícil. E naquele momento eu corrigi essa pessoa, falei: não é o casamento que é difícil. Falei para ele: você que é, eu que sou, nós que somos. Muitas vezes é a forma como nós entramos nos relacionamentos que acabam criando problemas que são desnecessários. Por exemplo, a palavra de Deus nos ensina que a nossa conduta pode nos permitir ter um relacionamento melhor ou pior. Por exemplo, Provérbios capítulo 15, versículo 1, diz que a palavra dura suscita a ira, mas que a resposta branda desvia o furor. Então, ter ou não ter ira e hostilidade no outro lado do relacionamento pode estar ligado à forma como eu me comporto.
Então a verdade é que muitas vezes nós temos problemas e alguns problemas que são até desnecessários. Mas eu não quero falar tanto da questão de gerar problemas. Eu quero falar a respeito de como eu e você precisamos entender a responsabilidade de lidar com as diferenças. Para aquele irmão que disse, o casamento é difícil, eu falei, olha, se o problema, se o desafio fosse o relacionamento do casamento, então não haveria problema nos outros níveis de relacionamento. Mas verdade é que numa casa, muitas vezes existe choque, discordância, não só entre marido e mulher. Entre pais e filhos, nós vamos ver a mesma coisa acontecendo. Entre os irmãos, nós vamos ver a mesma coisa acontecendo. Porque, na verdade, o desafio é colocar pessoas diferentes para se relacionarem. Quando nós olhamos essa perspectiva, nós entendemos, então, que não só o casamento, mas qualquer nível de relacionamento, ele pode se tornar um desafio. Um desafio porque temos que lidar com situações distintas, com comportamentos diferentes, com anseios e desejos diferentes dos nossos, mas como eu disse, além do atrito, além do barulho do ferro chocando com o ferro, além das faíscas que saem, há uma perspectiva boa. A perspectiva boa diz respeito a como nós podemos ser trabalhados e como podemos crescer dentro dos relacionamentos. Martinho Lutero, o grande reformador, que deixou de lado a visão do celibato e se posicionou levantando uma nova mensagem no tempo da reforma, se casou com Catarina e pregava com muita intensidade e paixão a respeito do casamento. Ele mesmo fez a seguinte declaração: 1 ano de casamento me santificou mais do que 10 anos de monastério. O que ele estava querendo dizer? Ele estava reclamando do casamento? Não. Ele estava dizendo que relacionamentos, dentre os quais o casamento está incluso, muitas vezes nos esticam. Relacionamentos exigem de nós. Relacionamentos vão colocar, trazer à tona, vão suscitar a nossa carnalidade, as nossas limitações. Porque às vezes algumas pessoas não querem ter que relacionar-se com outras. Como mencionei antes, Provérbios 18:1 diz: o que se isola busca só o seu próprio desejo. Quando nós queremos de alguma forma nos relacionar com pessoas que podem ter vontades e desejos diferentes, isso significa que talvez a gente vai ter que abrir mão, a gente vai ter que ceder e a gente vai ter que lidar com situações que não são aquelas que a nossa carne ou a nossa alma se sentiria melhor ou confortável. Mas acredito que o desafio dos relacionamentos, para ser superado, ele precisa do devido ensino da palavra de Deus. Quando falamos, por exemplo, a respeito de casamento, costumamos dizer que os opostos se atraem. E eu diria que há muito de verdade nisso. Porque quando homem e mulher se apaixonam, normalmente um enxerga no outro virtudes que não tem. Essa é a razão pela qual às vezes a gente procura alguém diferente. Ele tem virtudes que eu não tenho. O que às vezes a gente acaba descobrindo só depois de bem íntimo ou só depois de talvez já ter casado, é que também o outro tem defeitos que a gente não tem. Mas a verdade é que o próprio Deus, que fez homem e mulher como seres tão diferentes, o jeito de ser de cada um é tão diferente. O Deus que planejou colocar esses dois, homem e mulher, tão diferentes juntos, ele tinha em mente algo. Deus não falhou quando pensou isso era parte do seu projeto. Se nós tivermos a perspectiva correta, vamos entender que os relacionamentos podem nos aperfeiçoar, os relacionamentos podem nos fazer crescer e nós precisamos aprender a lidar de forma correta. Você consegue perceber a diferença entre uma criança que, por exemplo, é um filho único e não precisou dividir seu espaço, não precisou dividir brinquedos e reinava no recinto, e a diferença de lidar com crianças que desde cedo aprenderam a ter que lidar com o convívio. Elas acabam se tornando bem mais sociáveis. Nós precisamos disso. Nós cresceremos não apenas no meio de circunstâncias favoráveis, nós precisamos de desafios. Eu gosto de brincar, principalmente quando vou falar para casais e apresento minha esposa. Eu digo, olha, estamos há 22 anos casados e eu posso testemunhar para vocês diante de Deus, às vezes eu falo assim para dar peso, que minha mulher é hoje uma pessoa bem melhor do que era quando casou comigo. Isso às vezes gera um desconforto para alguns. E mesmo percebendo o desconforto deles, eu às vezes insisto e digo, é verdade. Ela é hoje uma pessoa muito melhor do que antes. E ainda para botar lenha na fogueira, às vezes eu olho para aquela e digo, é verdade ou não é, meu amor? Ela diz, é verdade. E às vezes a gente percebe que alguns ficam indignados, até que eu explico. Aí eu chego ao ponto de dizer, hoje ela é bem mais perdoadora do que antes, porque eu treinei ela. Hoje ela é bem mais paciente do que antes, porque eu treinei ela. Eu ajudei minha esposa a crescer. A verdade é que os relacionamentos têm o seu desafio, mas existe por trás disso também uma carga de investimento de Deus que nos proporciona o crescimento.
Nós somos ensinados pelo Senhor Jesus que quando alguém bate na face, nós podemos virar a outra. Que quando nos obriga a caminhar uma milha, nós podemos ir a segunda. Significa que os relacionamentos só serão tão difíceis se nós não aprendemos a ceder. Mas é quando aprendemos a ceder, quando nos ajustamos. E eu não estou falando de não ter opinião. A gente precisa aprender a conversar livremente sobre diferença de opiniões nos relacionamentos. Mas aprender a ceder é uma bênção de Deus, é algo que trata conosco, que nos ajuda a alcançar a maturidade que não é só emocional, mas é também uma maturidade espiritual. Ter o comportamento correto e a atitude correta dentro dos relacionamentos é o que a palavra de Deus nos ensina. Por exemplo, Paulo escreve aos Colossenses e ele diz: seja a vossa palavra temperada com sal, para saberdes como responder a cada um. A gente não pode simplesmente sair falando o que dá na lata, na cabeça e atropelando os outros. A gente precisa aprender a medir as palavras, medir o comportamento. Essas coisas nos ensinam, nos moldam e nos ajudam a crescer. Eu quero te encorajar a olhar para a sua vida e para os seus próprios relacionamentos e perguntar: você tem apenas desanimado com o barulho do ferro, com atrito ou com as faíscas? Ou tem se permitido ser afiado e se tornar alguém melhor para cumprir o plano e o propósito de Deus? Você decide onde vai focar. Eu espero que a sua decisão seja olhar da forma correta e se permitir crescer. Que Deus te abençoe.